Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje vamos comentar um pouquinho sobre essa questão de juros e a possibilidade, né, de nós estarmos próximo aí a um fim de um ciclo de alta de juros aqui no Brasil. Antes, deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Como eu comento sempre, tá, pessoal, nós somos muito mais favoráveis a pensar na forma estrutural dos investimentos da carteira, né? Até porque nós entendemos que uma carteira que tem, por exemplo, investimentos no Brasil, ela tem que. A gente já tem que imaginar que o Brasil é um lugar de juros altos, inflação mais alta, dólar mais alta, a política é bagunçada, então isso não é segredo para ninguém, tá? Então nós entendemos que pelo menos 80% da rentabilidade do investidor ele vem através da estruturação de uma carteira que consiga superar esses cenários de juro alto, inflação alta, dólar alto e bagunça política. Porém, né, existem alguns momentos que nós poderemos ou podemos estar próximos a níveis de inflexão, tá? E aqui é o que eu chamo da maximização do resultado, né? O que eu quero mostrar aqui é que justamente a gente entende que nós podemos estar próximos a esse momento quando a gente olha juros no Brasil. Claro que o nosso intuito não é fazer projeção dos juros, se vai para 16, se vai para 17, até porque quando o juro estava lá em 2, né, pessoal, tinha muita gente preocupada, se mas vai para 2, vai para 4, vai para 1. Aí aqui é mais que nem tem nas eleições, né? É mais é, na margem de erro, tá? E a gente acredita que nós estamos chegando próximo a esse patamar, né? A primeira questão importante é que existe a possibilidade de corte de juros novamente nos Estados Unidos. Isso traz, né, deixa de ter uma grande pressão caso os juros subissem mais lá, né? A gente tem essa questão da desvalorização do dólar no curto prazo, que é importante também, né? Claro que isso aqui tudo pode mudar, né? Eu dou o exemplo da pandemia. Se eu estivesse falando com vocês em 2019 e falasse que nós ficaríamos 2 anos dentro de casa por causa de uma gripe, todo mundo ia rir da minha cara, e foi exatamente o que aconteceu. Então, é por isso que, mas o cara errou o que ia acontecer, porque normalmente o que vai mudar não é o que nós sabemos. É quando vem algum fator novo, e esse fator novo pode surgir com uma guerra, com mais bagunça política, com um movimento nos Estados Unidos, né, com várias coisas, né, que não estão, por exemplo, que estão no radar e com coisas que não estão no radar, como era o caso da pandemia em 2020, tá? Mas nós entendemos sim, né, que esse movimento atual, né, já se aproximando lá, já ultrapassando os 14%, os 14,25%, para a gente aqui já fica um pouco daquela coisa assim, vai para 16, vai ficar em 14,25%, já começa a ficar um pouco mais em relação à questão aí de margem de erro. Lembrando, né, pessoal, que não é, eu vou esperar então a Selic cair. Não, é o que a gente tem que olhar o juro futuro. Essa aqui é a Selic que está no gráfico, mas eu tenho que olhar o juro futuro. A partir do momento que o mercado entender que daqui a 2 anos a taxa de juros pode parar de subir ou pode cair, o mercado já vai precificar isso hoje, né? E tem vários investimentos, não só bolsa, mas como investimentos de renda fixa, pré-fixados ou IPCA+, que sofreram com a questão da marcação a mercado, que podem se beneficiar com a questão da marcação a mercado, inclusive, tá? Até porque quando a gente olha aqui historicamente, né, e esse historicamente eu estou pegando desde ali de meados de 2004, que foi quando os juros chegou mais próximo a 20%, aqui nós estávamos saindo daquela questão da situação, né, que era ainda da eleição do Lula ali de 2002, 2003, né, e o juro depois iniciou aquela tendência de queda. Claro que teve ciclo de commodities, teve várias questões, mas a gente pode perceber que mesmo a inflação, ela teve 2 picos, né, o pico após a pandemia, o pico da época da Dilma, e deu, mas depois basicamente a gente ficou ali alguns anos 3%, 4%, 6%, 7%, mas ficava um pouco nesses níveis, né? Então, a situação de hoje não é nada muito diferente do que já não aconteceu, né? E a não ser que aconteça realmente uma coisa muito nova, né, o que deve acontecer
é mais ou menos o que aconteceu em outros períodos. Ah, Thiago, mas a nossa inflação não é o IPCA. A inflação oficial é o IPCA. Eu sei que a inflação, por exemplo, de quem tem filho adolescente que tem iPhone, que vai no sushi, ou que quer viajar, ou que vai para a festa, é bem diferente dessa inflação, né? Mas a inflação oficial é o IPCA, independentemente das pessoas questionarem a metodologia ou não. E o que acontece, né, pessoal? A inflação ela não está muito acima do que estava antes ou do que estaria em outros períodos também, né? Essa é a questão mais importante. E com toda essa alta de juros aqui, pegando um país que já não tinha uma perspectiva muito grande de crescimento, a não ser que a gente tenha um problema fiscal muito forte ou, né, uma alta de dólar muito forte, o que até agora no curto prazo parece um pouco mais improvável, né, a própria economia vai ceder mais, né, e cedendo mais, a inflação pode ceder mais. Né? Se a gente for olhar hoje os últimos 12 meses, o IPCA está aí na casa dos 5,6%. Em 2023, 2024, a inflação foi 4,83%. Em 2022, 4,62%. Em 2022, 5,7%. Só lá em 2021, pós a pandemia, que foi 10%. Então, normalmente, nós temos esses picos que são acompanhados por alta de juros, que dá uma marretada violenta no crescimento econômico, que é o que a gente deve ter agora. Tanto que teve esse descolamento, né? A gente vê a curva aqui da Selic para cima, próxima às máximas, né? Com a exceção dessa época que eu tinha mostrado ali de 2004, né? Enquanto a inflação vem se acomodando aqui na parte inferior. Então, a gente acredita que sim, existe espaço para ter mais chance de altas menores ou de estabilização do que altas maiores, ou seja, o grosso do movimento aqui aparentemente ele já passou. E o que nós estamos fazendo nesse momento, pessoal? Aproveitando, né, para comprar títulos IPCA+, tem alguma coisa na bolsa também, né, tem muito ativo que está muito defasado, que se beneficia talvez de um cenário de juro mais baixo. A gente não gosta muito dessa análise, mas tem empresas como o setor financeiro que ganham dinheiro com juro alto, com juro baixo, né? E tem também a questão dos títulos que são atrelados à inflação, tá? A gente hoje se posiciona um pouco menos em pré, mas principalmente os IPCA+, né? E aqueles que pagam juros em conta, seja um fundo imobiliário, ou seja um FIINFRA, ou seja mesmo um título público que paga juros semestrais, a vantagem é que se a situação piorar e o juro subir daqui um pouco lá para 17%, óbvio que a gente teria mais desvalorização desses títulos, só que aí a gente teria dinheiro em conta para comprar esses títulos com uma taxa melhor. Então a gente enxerga esse momento mais como um ganha-ganha, né? Se o juro subir um pouco mais, ok, né? Sinal que a inflação ainda vai estar um pouco mais pesada, posso ter desvalorização da cota, mas vou ter ganho em função dos juros atrelados à inflação. Por outro lado, né, se o juro começar a cair, eu posso ter um ganho menor com a inflação, já que esses títulos são atrelados à inflação, mas posso ter um ganho aí com a questão da marcação ao mercado. Achamos que não é o momento de títulos muito longos, mas títulos mais curtos, tanto esses privados quanto esses títulos públicos mais curtos aí, é um excelente momento para colocar na carteira, pensando não só no longo prazo, mas o que o mercado tem para nos oferecer hoje e dar uma maximizada no nosso resultado no curto prazo, pensando no longo prazo, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui no site, na descrição do nosso site, né, pessoal, tem as nossas assinaturas, da Casa de Análise, a Research da Capitalizo, nosso serviço de consultoria para quem tem acima de 300 mil, os resultados de todas as nossas estratégias, né, pessoal? Lembra que a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente, com melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, basta nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!